Ele não só sonhou esse trabalho, teve uma visão desse trabalho e alimentou este trabalho para que hoje nós pudéssemos obediência até aqui e nos ajudou o Senhor. Então eu quero pedir à igreja para nos colocarmos de pé para recebermos reverendo Deus Deus. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Espero que não seja a última, mas com Deus a gente nunca sabe, né? Tivemos ainda um culto aqui, as cadeiras de baixo, mas foi uma bênção. Que Deus continue abençoando. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer para vocês que, como disse Paulo, vocês são a minha carta de apresentação. Eu não preciso de carta de apresentação. Vocês são essa carta. Aproveitando estamos de pé, vamos, portanto, mais uma vez, ler o texto oficial. Esse é um tema interessantíssimo. Esse tema, pela misericórdia de Deus, ele pode tomar diversas interpretações. É um tema especial mesmo, esse aí, Salmo 133. E diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce dos montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Podemos sentar e até alguns de nós não pensávamos que íamos encontrar, estamos encontrando. O Salmo 133, meus irmãos, minhas irmãs, ele nos convida a olhar para um elemento que tanto na vida material como na vida espiritual ele se reveste de grande importância, que é o óleo, que é o azeite. Na vida espiritual hoje nós temos o azeite como um tipo do Espírito Santo. Mais especificamente neste salmo, o óleo, ele fala do óleo que ele é especialmente formulado e preparado para ser ministrado no santuário do Senhor em ocasiões especiais, quando Deus determinou que esse composto fosse organizado. Ele mais uma vez disse para Moisés: homem algum fará isso para uso próprio. A pessoa que preparar esse óleo e usar em si mesma ou por conta própria será eliminada do meio do meu povo. Vejam como era santo, como era especial esse óleo. Então, portanto, esse aqui é um texto que ele nos leva a ver que a vida só tem sentido se nós pudermos trabalhar pela união. O Salmo 133, ele exalta a beleza e valor da unidade entre os irmãos, entre os irmãos. Mas nesta noite eu gostaria de ter a vossa atenção, porque nós temos aqui trechos, nós temos aqui, portanto, nós temos como é bom e consolável como eu digo, que é como óleo. Então vamos falar desse óleo. Nós temos o óleo. Nós temos Arão, que fala do ministério, fala da escolha. E nós temos o orvalho do Hermon, que fala das promessas de Deus para sustento e para manutenção do seu povo. Três coisas importantíssimas somente nesse texto. E nós não podemos deixar de lado, porque na Bíblia nada está por acaso. Pedro não foi assim muito talvez prolixo, não foi assim, mas ele escreveu tudo que foi escrito para
o nosso ensinamento foi isso. Então, eu quero hoje, na introdução desse assunto, discorrer um pouquinho acerca dos 5 componentes da unção de Deus na vida do homem, conforme está lá em Êxodo capítulo 30. Então, se você puder ir para o livro de Êxodo, que o livro de Êxodo é o livro, portanto, ele trata, é o livro que narra o momento que Israel sai do Egito e os primeiros passos e quando a lei foi dada. Então, no capítulo 30, no livro de Êxodo, nós vamos encontrar o momento em que Deus, depois de ter dado, portanto, as determinações acerca dos elementos do santuário e como seria, então Deus orientou, portanto, Moisés para que fosse preparado algo especialíssimo, que era para ungir o sumo sacerdote e todos aqueles que iam trabalhar no santuário. Preste bem atenção. Então, o óleo da santa unção, ele começa no versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Então, veja que Deus diz para Moisés: nós não vamos usar especiarias comuns, vamos usar as que são diferenciadas. E aí Deus determina, portanto, uma série, são cinco elementos, 5 especiarias que eram para ser utilizadas para compor esse óleo santo. Esses 5 ingredientes, separadamente, eles tinham uma finalidade. Cada um deles, vocês vão ver, ele tinha uma finalidade, tanto do ponto de vista da alimentação, como também para a cura, enfim, aí nós temos aqui são antioxidantes, e tudo aquilo que Deus sabe acerca daquilo que Ele mesmo criou. Mas, quando se juntava isso aí, não era para ninguém comer, não era para temperar nenhum tipo de comida, não era para pôr na salada, porque quando se misturava isso, o sabor não era agradável. No entanto, Deus determinou esta unção para que ela que faria a diferença. Quem recebia essa unção se tornava um ungido do Senhor. E há profecias, há promessas acerca do ungido do Senhor. A quantidade de cada um desses elementos, tanto em medida seca ou não, era exatamente aquilo que faria toda a diferença e é aquilo que nós precisamos na nossa vida para nós podermos servir o nosso Deus. Primeiramente, ainda vou falar disso mais para o final, o azeite, que ele é extraído até hoje de algo que se conhece como oliva ou azeitona, dependendo do lugar. E a oliva ou o azeite da oliva, além de ser um alimento, pode se comer, depois naturalmente de ter sido trabalhado. É muito importante para o ser humano sob a forma natural ou como uma gordura, para temperar, para dar bom gosto. E ele é talvez o principal componente da unção. Mas das especiarias em si, daquilo que seria, portanto, os componentes que fariam daquele óleo algo especial. Primeiramente, Deus manda que Moisés separasse mirra fluída. Deixa eu ver aqui onde está aqui assim. Toma, pois, de mirra fluída, portanto, é a mirra sobre a forma de um líquido, ou pastoso, 500 ciclos. 500 ciclos.
500 ciclos, aproximadamente 7 quilos. 7 quilos de mirra, a mirra, nome de uma das cidades, de uma das igrejas, para que o Senhor determinou que fosse escrito uma carta para o pastor. Você tem que saber que aquelas cartas não foram escritas para a igreja, mas sim para o anjo da igreja, que é o pastor. Porque Deus vê a igreja através do pastor. Então, esmirna, que quer dizer, portanto, provação, quer dizer, amargura, né? É uma planta originária da Arábia, da região do Médio Oriente. É uma árvore baixa de galhos curtos e espinhosos, a sua aparência não é boa e produz um fruto semelhante à ameixa. E ela tem como propriedade, se ela é anestésicas. Se vocês estão lembrados, quando Jesus estava na cruz, deram a ele mirra, porque a mirra seria para anestesiar um pouco a dor de quem estava crucificado. Ela é uma anestesia natural. E também as pessoas costumam fazer tanto pasta como fazer também o chá, porque ela melhora a temperatura do corpo e ela é um preservativo natural. Ela simboliza algo que no ministério é importantíssimo nós entendemos que vamos enfrentar. Ela simboliza sofrimento, renúncia e submissão. Então, quando Deus mandou colocar 500 ciclos de mirra, que é uma das maiores quantidades ali, Deus vai dizer assim: olha, a pessoa que receber isso aqui, ele tem que saber que o ministério não envolve facilidade, de servir a Deus mas isso é só para quem é pastor, não. O Senhor, a Bíblia diz que Deus nos fez reino e sacerdotes para Ele mesmo. Então, cada um de nós, não só quem está aqui no culto, não só quem é meu, cada um de nós foi espiritualmente eleito para ser sacerdote do Senhor. Então, isso aqui vale para a tua vida. O cristão, você não pode tirar isso. Sofrimento, renúncia e submissão. Se você não aceita essa carga, esse peso, essa determinação, dificilmente você vai conseguir permanecer na casa de Deus. Porque sofrimento, renúncia e submissão são parte da nossa vida. E era, naturalmente, eles formavam uma pasta, né? E depois diluíam. O segundo elemento que Deus fala aqui para Moisés é a canela, que é o cinnamon, né? Em inglês é cinnamon, é a canela, que é extremamente uma árvore também de origem asiática. Tanto a casca como as folhas são utilizadas para o preparo dos alimentos. Sabe, prepara-se muita coisa, põe-se pau de canela, você faz aí um mingau, faz uma papa, joga um pouco de canela, mas a canela também se faz chá, porque é uma planta extremamente valiosa, porque ela tem propriedades, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é estimulante, ela para se tratar de ferida, lava-se com a água dela, se você colocar, ela é antisséptica, ela é digestiva. Se a pessoa não tem alguma digestão, toma um chá de canela e melhora. E também ela tem um poder sedativo. Então veja só, o que simboliza a canela? Amor intenso, dedicação, entusiasmo, proteção e ação. Mas também que você precisa entender que no dia a dia, como servo de Deus, você vai precisar muito desses evidenciar na tua vida tudo isso que o cinnamon ou a canela, portanto, traz. O terceiro elemento que era componente dessa unção, segundo está aqui na Bíblia, eram 250 ciclos
de cálamo aromático. O cálamo aromático, ele é uma planta, tipo assim, um arbusto, originário da Ásia também, tem um cheiro muito adocicado, e ela foi descoberta por acaso pelos pastores, porque os animais comiam aquilo ali, e de repente os animais ficavam assim muito calminhos, muito serenos, e eles viram que aquele arbusto tinha propriedades. Ele é perfumante, ele é oxigenador, ele é um desbloqueador, ele é digestivo, e ele simboliza a amizade sincera, trabalho árduo, uma vida em que a pessoa, eles têm um bom cheiro de Cristo, ou seja, como os animais, quando eles comiam esse cálamo, o hálito deles ficava mais assim aromático também. E tudo isso, portanto, são propriedades do cálamo. E o outro elemento é a cássia. Cássia, que está aqui na Bíblia, né? Desta cássia, 500 ciclos, tudo segundo o ciclo do santuário, mais ou menos 11 gramas cada ciclo. Ela é tirada de uma árvore chamada Tidá, ou então de uma erva também, era semelhante, e era 7 quilos também desse elemento, que as propriedades são, ele é estimulante, ele é energizante, é revigorante, então mesmo que tudo que Deus mandou colocar ali como componente da unção tem a ver com aquilo que o Senhor estava colocando para aquelas pessoas. Se não, vejamos bem desde o começo. Olha só, anestésico protetor, né? Enfim, o outro inclusive o sofrimento, renúncia, amor intenso, antioxidante, tudo isso tem que estar, tem que fazer parte da nossa vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Para compor o óleo da unção, o azeite tem que ser puro. E a pureza do azeite, ele é um azeite refinado. Quando você vai no mercado, você vê ali que é extra virgem, né? Quer dizer, é um óleo que foi muito purificado. Mas aqui dizia que o azeite tinha que ser muito refinado. Aproximadamente era de 6 a 7 litros. E que era, portanto, isso aí, então, era esse azeite recebia todos esses outros elementos e formava o óleo da unção. Observe, portanto, que esses elementos, de forma individual, eles tinham uma representatividade e eles tinham também uma utilização própria. Porém, quando ajuntados, eles formavam algo que se chama o azeite da unção. E no dia, eu quero começar então aqui agora, levando vocês lá para Levítico, o livro de Levítico, quando esse óleo foi usado pela primeira vez, quando aqui a partir do capítulo 8 de Levítico, quando Moisés unge Arão e seus filhos. E você vai ver o que acontece quando a unção de Deus desce sobre a vida de alguém. Quando a unção de Deus desce na vida de alguém, a pessoa tem que mudar. Ela não pode mais ser como era antes. Porém, a unção em si, ela não vai fazer nada se você não respeitar os princípios divinos. Tudo que você vê aqui em Levítico tem a ver com a unção. No capítulo 8, eles foram, portanto, consagrados. E aí vem o primeiro culto. A Bíblia diz o seguinte: no momento em que Arão ele sacrifica um animal, no momento em que ele sacrifica um animal, aqui no capítulo 6, diz que o fogo desceu. Por que isso? Por que o fogo desceu? Porque havia unção sobre ele. E diz lá em 7 vezes: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você vai ver 3 obreiros e vir para cima deles. E foram fazer alguma coisa que Deus não quis. E eles então foram fulminados. Porque você pode ter
1 tonelada de azeite na tua vida, mas a desobediência tira toda a unção. Desobediente perde a unção. Você quer ter a unção, você tem que ser obediente, você tem que ser submisso, você tem que entender que sofrimento é parte da nossa vida, que ser cristão não é um mar de flores como alguém pensa por aí. Ser cristão é uma luta diária e constante, porque nós estamos caminhando para o céu. E nesse caminho as provas vão ser evidentes. Imagina você a glória que desceu ali naquele momento, quando Arão acabou de sacrificar, né? Aqui, olha só. Dá ordem aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O sacerdote vestirá a túnica de linho. Então, e aí diz que no momento em que isso aí aconteceu, o fogo desceu, e eis que saindo do fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo, consumirou e prostrou-se sobre o seu rosto, porque ali era o momento em que Deus estava dizendo: o tabernáculo está como eu quero, as cortinas estão como eu quero, cada peça está como eu quero, a roupa está como eu quero. Eu não sei por que hoje, pastor Gil, as pessoas acham que roupa não tem mais importância. Quando foi Deus que desenhou os trajes que iriam ser usados lá no santuário. Então, a pessoa hoje acha que Deus só quer o coração, eu posso ir com a perna de fora, vai com a perna de fora. Aqui na igreja você entra, não sei se você vai entrar no céu com a perna de fora, porque lá é território dele, e no território dele quem manda é ele. Amém. Quem manda no território de Deus é Deus. Amém. Olha só, estava tudo uma coisa maravilhosa, uma festa lindíssima, um povo alegre, os animais todos para serem sacrificados ali, e todos vão ser abençoados, e de repente dois sacerdotes, que curiosamente estavam, e Deus já tinha dito na lei: vocês podem beber vinho na vossa casa, dentro do tabernáculo ninguém bebe, está na lei. E você vai ver que eles dois estavam bebendo, pastor. Eles estavam bebendo quando era para estar em jejum. Aí, como o vinho transtorna, viram tudo aquilo e disseram: agora é a nossa hora. Vamos mostrar que nós somos também, que nós podemos aparecer. E foram fulminados, porque ninguém rouba a glória de Deus. A glória de Deus é santa. Quando Deus determinou tudo isso, o propósito de Deus é que houvesse uma unidade de tal forma. Se você observar, por exemplo, o tabernáculo, ele ficava no centro. Do norte ficava uma tribo, no sul outra, no leste eram sempre 3 tribos em cada direção: norte, sul, leste e oeste. Eram 4 exércitos que Israel tinha, e o tabernáculo estava no centro. Por quê? Porque o ponto de ligação, o elo, aquilo que ligava a cada um deles, era sempre a presença de Deus, era o tabernáculo. Quem nos liga é a presença de Deus. Se você não consegue olhar para o teu irmão e amar o teu irmão, está faltando presença de Deus na tua vida. Você pode recitar esse salmo 1000 vezes de trás para frente, mas se você não sente aí dentro de ti que é preciso ter esta comunhão, esse amor fraternal, esse respeito, e além disso devemos carregar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros. Isso é o dia a dia do cristão. Se você não consegue fazer isso, está faltando alguma coisa na tua vida. Porque isso não é para recitar, isso aqui é para viver. É por isso que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração. E alguns dizem: escondi. Escondem tanto que não saibam onde foi parar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem que estar. E ele dizia assim: olha, a tua palavra ela muito antes de inventar o automóvel, Davi já conhecia farol alto e farol baixo.
O que é que ele dizia? Que ela é lâmpada para os meus pés, para o baixo, e luz para o meu caminho, para o alto. Seja para iluminar de perto ou distante, é pela palavra. É pela palavra. Nós temos que entender isso, que é a palavra que faz toda a diferença. Não é o fato de você ser teólogo, professor. Você pode estudar e é bom estudar, mas você precisa ter a palavra na tua vida. E Deus tinha dado regras muito específicas para aquele momento. Deus tinha dado essas regras. E eu observo o seguinte, que aproximadamente, mais ou menos, uns 1000 anos depois, um pouquinho mais talvez, menos não foi, porque entre Moisés e Davi tem mais ou menos 1000 anos. Quando Salomão vai inaugurar o templo, lá em 2 Crônicas, você vai ver algo extraordinário que aconteceu ali em 2 Crônicas. Diz a palavra do Senhor que no momento que Salomão acaba de orar, o fogo cai. Aí já foi, o fogo cai, porque não era mais o tabernáculo, era o templo. O templo era tão grande que a Bíblia diz que Davi trouxe a tenda que estava lá em Siló, e Salomão armou a tenda ali. A tenda era o tabernáculo, ainda existia, estava lá, mas diz assim que quando acabou, quando o fogo desceu e o holocausto foi queimado, diz a palavra do Senhor que era tanta unção que ninguém conseguia permanecer de pé lá dentro do santuário de Deus por causa da unção. Isso, capítulo 7 de 2 Crônicas. Tendo Salomão acabado de orar, aquilo que eu falei a vocês ainda há pouco, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Não tinha aqui Nadab e Abiú mais para tentar roubar a glória. A primeira lição, não tinha mais aqui Nadab e Abiú para tentar roubar a glória. A glória desceu. Mas quando a glória de Deus desce, eu nem consigo imaginar como é a glória de Deus. Eu sei que uma vez, há uns 40 anos atrás, logo que Deus mudou a minha vida, eu estava lendo a palavra, eu comecei a orar, certo? E comecei a buscar o Senhor, e eu tinha um gabinete, assim como o pastor Gil, a minha mesa, a minha cadeira, então me ajoelhei para orar ali na cadeira, pastor Gil, e de repente a glória veio. Quando a glória veio, me empurrou contra a parede, e eu comecei a perder o fôlego. Era um peso tão grande, eu fui esmagado. Eu disse assim: Senhor, eu não suporto a tua glória, eu sou homem ainda. Agora vocês imaginam que diz que quando a glória desceu, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. A glória veio e eles não conseguiam sequer entrar na casa do Senhor. Talvez Deus disse assim: se eu deixar entrar, é capaz de aparecer mais um Nadab por aqui. Então fica aí fora. Deixa só a glória. É melhor a glória do que o homem. É melhor a glória do que o homem. Quando a glória aparece, você está caminhando em vitória. Agora, quando você não dá espaço para a glória, aí qualquer filisteu vem, entra na tua casa e leva a glória de Deus na tua vida. Não entrega aquilo que é de Deus para filisteu, como ele entregou. Você tem que segurar a glória na tua casa, a glória na tua vida. Você tem que entender que esse Deus quer. Ele, no dia que você chamou, você convidou e disse: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Essa unção começou a descer sobre ti, e ela vai aumentar cada vez mais. Quanto mais você buscar a comunhão, a submissão, você crê que o sofrimento é parte da nossa vida, você vai ver que esses elementos todos eles vão fazer toda a diferença em você. Problemas, vamos vencer. Dificuldade, mas a diferença que faz é essa unção da tua vida e da minha vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Os sacerdotes não podiam se mexer. Eles não podiam entrar no santuário, porque a glória estava lá. Quando a glória aparece, o homem desaparece. Quando a glória vem, o homem sente que ele não é nada.
Alguém foi dizer para João Batista: olha, João Batista, tu sabe aquele lá que tu encheste a bola dele, disseste que ele era o tal, que ele é o Cordeiro de Deus, que isso e aquilo, sabe? Ele está batizando ali e está assim de gente indo atrás dele. João disse: mas é isso mesmo. A glória está lá. Amém. Eu sou só amigo só. Ele é único, eu sou seu amigo e quero continuar sendo amigo dele. Você tem que querer ser amigo de Deus. Deus disse sim, ocultarei essas coisas de Abraão, uma vez que ele é meu amigo. Deus tinha Abraão como amigo. Agora, como é que Deus tem você? Deus olhou para ti e olha para você como o quê? Você é o quê para Deus? Ele quer você como alguém que ele tem prazer, como ele chegava para conversar com o Adão lá no Éden e trazia os animais para Adão dizer o nome que ia dar. Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer poder conversar contigo, Deus quer poder partilhar contigo aquilo que ele tem para a tua vida. Mas isso é possível se essa unção estivesse com você. Quem não é ungido não consegue ver e ouvir Deus. Isso é sério. Essa unção é que te permite ouvir Deus falar e compreender a voz dele. Muita gente está ouvindo coisas estranhas aí porque não tem a unção de Deus na sua vida. E está faltando essa unção. Mas quando a unção vem, aí a pessoa começa: sabe, eu até queria estar ali, mas ninguém olha para mim, eu acho que ali eu estou demais. Espera um pouquinho. O Senhor é que vai revelar, o Senhor é que vai mostrar onde você pode. Tem muito cristão que até hoje não conseguiu achar o seu lugar no corpo de Cristo. Uma vez eu estava nascendo um grupo de pastores e alguém disse assim: pastor, o que é que você é? Eu disse: olha, eu no máximo, eu me considero um operário da palavra, mais nada. Quando Deus abre a porta, eu prego. Quando não é para pregar, a gente visita, viaja e faz isso. Faz o que Deus tem, porque estamos aqui para servir. Quando você não quer aparecer, você não corre o risco de ser fulminado, como Nadab e Abiú. Você sabe, você precisa entender que aqui o maior é Deus. Estamos aqui para servir a Ele, para cultuar a Ele, para realçar o nome dEle, para ver o nome dEle sendo espalhado em toda a terra, conhecido em toda a terra. Irmãos, eu fico admirado, sem querer falar mal dos outros, mas nós temos o único Deus verdadeiro. Olha só, temos a única palavra que é a verdade. Nós conhecemos aquele que é caminho, verdade e vida. Nós temos tudo a nosso favor, e por que andamos cabisbaixos com medo deste mundo? Aprenda a usar aquilo que Deus já pôs na tua mão. A Bíblia diz que você é vencedor, você não é derrotado, você é vencedor. Aliás, você é mais do que vencedor. E diz ainda assim: olha, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo, muito mais, então é muito mais do que tudo. Abundantemente, olha, abundantemente, mais do que tudo. Além daquilo que pedimos ou pensamos, não precisa nem sequer pedir ou pensar, Ele vai fazer por você. Então, qual é o teu problema? Do que você tem medo? Por que você continua de cabeça baixa? Ele te levantou para você ser rei, para você ser rainha. Ele te fez cabeça e não cauda. Ele disse que você é para estar em cima e não embaixo. É Ele que diz a palavra. Mas só é possível se você entender que esta unção aqui, espiritualmente, tem que estar na tua vida. Essa unção que envolve renúncia, que envolve sofrimento, que envolve submissão. Essas três coisas não podem faltar em cada um de nós. Temos que conhecer o nosso lugar e saber que quando nós fizermos assim, Deus vai nos honrar sempre. Deus vai nos honrar sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, portanto, o óleo é precioso. Não é um óleo qualquer, é um óleo precioso. Que desce
sobre a cabeça, né? Vamos lá para o salto para não recitar. Sobre a cabeça, o óleo era colocado sobre a cabeça. Eles usavam um chifre, né? Era um chifre de carneiro que era usado, portanto, como depósito do óleo, e derramavam aquilo ali. Desce sobre a cabeça. Então, e depois sobre a barba de Arão. Porque dentro da cabeça vinha sobre a barba de um homem chamado Arão. Ele fala, portanto, da escolha para o ministério. Quando eu disse a vocês, nós fomos separados por Deus como rei e sacerdote. Ele separou para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então você foi separado por Deus para ser sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Olha só o que é que nós somos. Hoje, quando você chegar na tua casa, olha bem a tua cara no espelho da Bíblia, diz que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É isso que você é. Você não tem que estar cabisbaixo, achando que foi vencido ou derrotado. Creia que Deus vai te levantar. Deus vai mostrar nesse mundo e nessa vida por que Ele te chamou e por que Ele te comissionou. E que essa unção Ele vai fazer aparecer em você. Essa unção que traz unidade. Então ali temos um sacerdote, Arão, um homem escolhido por Deus, de maneira interessante. Arão, talvez eu não escolhesse o Arão. O Arão era meio fraquinho, né? Ele era meio fraquinho, senhor, vacilante, mas Deus disse: é ele. É ele. E quando alguém foi criar confusão, mas não pode ser. Todos nós somos santos. Todos nós somos santos. Deus disse: ok, então pega de cada tribo de Israel, pega 12, uma vara, né? A tribo de José estava fora, mas pela tribo de Levi, põe a vara de Arão. Então, é a única ocasião que você vai ver 13, Deus ressaltando 13, porque a vara de Arão foi colocada em frente da arca. E quando foi de manhã, a Bíblia diz que a vara de Arão, ela dava folha, ela dava broto e ela dava amêndoas, mostrando que Deus faz milagre. Aquilo fala também do sacerdócio, ele escolhe. Você foi escolhido para ser sacerdote, você foi escolhido para a salvação, você foi escolhido para ir para o céu. Ninguém te discutir. Você joga fora se você quiser. Agora, essa unção vem sobre a tua cabeça e eu não posso ungir a mim mesmo. Alguém tem que me ungir. Foi Moisés que ungiu Arão. O Senhor Jesus diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Amém. Ele fala isso lá em Lucas. E até hoje, ele foi o primeiro. Até hoje, quem unge o cristão é o Espírito Santo. Ele vem sobre a tua vida, ele derrama o óleo na tua vida, ele inunda a tua vida, ele vem e começa então a curar a mente. Essa mente que está sempre cheia de pensamento, ele quer curar hoje, ele quer fazer a tua mente saudável hoje. É porque, sabe, às vezes a gente fica cheio aqui de minhoquinhas aqui dentro, né? Não, ele diz assim: olha, eu vou derramar unção na tua mente, porque você precisa ter a mente de Cristo. Ele vai derramar unção na tua mente, para tirar a tristeza, para tirar o desânimo, para tirar a derrota e dizer para você que Ele quer você caminhando em vitória. Até hoje, o Espírito Santo te unge. Até então, era um profeta que vinha, o Samuel foi ungir Davi, foi lá para ungir Davi, e ungiu Davi. Sempre alguém, agora não, agora é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor que ungiu. É o Espírito do Senhor que unge no nosso dia. Mas ele não unge para separar, não unge para dividir, ele unge para unir. Amém. Ele diz assim: eu quero que vocês estejam unidos, trabalhando unidos. Não deixe que coisa alguma acabe com essa unidade entre vocês.
salvando da minha parte, parece que é Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que diz que a corda de 3 dobras não quebra, não rompe facilmente. Quer dizer, que ela pode romper, mas não é com facilidade. Se fala de união. Quanto mais unidos nós tivermos, será muito mais difícil alguém nos vencer e nos derrotar. Se você preservar essa unidade que é essencial, você vai ver que você vai poder caminhar cada vez. O som aí é pouco, cada vez. Eu estou pensando no versículo que já está saindo aí. Isso aí não. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras, pode aceitar a referência para os outros. Por favor. Não quebra tão facilmente. Você quer vencer? Busca unidade. Amém. Você quer vencer? Busca união. Você quer vencer? Busca a unção de Deus na tua vida. Unção de Deus não tem nada a ver com religião, tem a ver com comunhão com Deus. Você buscar Deus na tua vida. Você não cometa o erro de querer tirar Deus da tua vida. Isso é um erro muito grande. Isso é um erro muito grande. Quando as pessoas, um amigo meu, uma vez eu viajei com a minha família toda, fui até onde morava em outra cidade, eu gostava muito dele. O homem ele era uma capacidade, mas ele era ateu. Eu fui lá e testifiquei para ele o dia inteiro, contei tudo que Deus tinha feito na minha vida, como Deus tinha me mudado, e que Deus tinha me tirado das trevas, da lama mesmo, e tudo, e tinha feito uma nova criatura. E ele olhou para mim assim, Daniel, eu te conheço, eu respeito muito você, mas eu apaguei Deus da minha vida. Ele falou assim, tirei, não existe espaço para Deus na minha vida. E eu fui embora. Quando a pessoa fala que não quer Deus, eu não tenho mais que perder tempo, a pessoa já fez uma escolha. Mas se você puser Deus na tua vida, cada dia, você vai ter você não está sozinho. Porque se você chama Deus para a tua vida, né, você está em unidade com Ele. E se você está em unidade com Ele, Jesus diz que Ele entra em nós e Ele habita em nós, nós somos um com Ele, e Ele é um com o Pai, portanto Ele está em nós, nós somos com o Pai também. Isso fala de unidade. Essa unção só vem se você estiver em unidade com Ele. É isso que Ele quer de nós, meus irmãos. Ele não quer você por aí de qualquer maneira, Ele quer você caminhando em vitória. Então aqui Ele faz o seguinte. Tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Então falamos sobre unção, falamos sobre, portanto, a escolha rapidinho. Agora eu quero só terminar essa primeira parte desta mensagem com o orvalho do Hermon. E que eu acho interessante é o seguinte, diz aqui, é como o orvalho do Hermon que desce do monte de Sião. Do ponto de vista geográfico, isso aí não é possível, porque o Hermon está bem longe de Jerusalém, né? E os montes de Sião falam dos 7 montes à volta de Jerusalém, mas, embora geograficamente alguém diga isso aí não é possível, não, essas pessoas não entendem a matemática de Deus. O Hermon, Israel todo, eu falo sempre isso, é um país muito pequeno, com uma estação chuvosa muito curta, mas o que acontece é o seguinte, essa região do Hermon e o vale que tem abaixo dele é uma das áreas mais férteis lá de Israel. Por quê? Porque embora não chova, é uma região de orvalho abundante. O orvalho ali é tão abundante que ele chega a gotejar. Então ali o ano todo as pessoas plantam, ali tem erva, ali tem capim. E o que acontece? Essa umidade ela é levada pelo vento e ela vai abençoar outras regiões de Israel. Por isso, se você
talvez lembra que quando Elias disse que não ia, ele disse assim, nem chuva e nem orvalho. Aí era uma seca total. Mas aqui, mesmo lá, mesmo não sendo assim tão perto, mas a bênção do orvalho que se formava lá no Monte Hermon alcançava Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer? Onde você estiver, você pode ser bênção ali e à distância também. A pessoa, mas eu não sei, pastor Gil, eu estou aqui em Portugal, eu estou ali, sabe, eu não posso ajudar, não. Aí você já deixou de ser um orvalho de Hermon, já não tem mais um orvalho de Hermon na tua vida. Você está sendo egoísta. Isso aqui diz que onde nós estivermos, nós podemos ser bênção mesmo longe. Mesmo longe. Você precisa sentir, meus irmãos, sabe, eu estou aqui, o meu telefone está cheio de pedidos aí. Um quer uma casa, um quer isso, um quer uma bicicleta, um quer uma coisa, um quer... Aí de repente, aí de noite, eu acordo e aquela voz fala comigo, sabe aquele pedido que fizeram para ti? Faça isso. Atenda isso. Uma vez Deus me chamou de mentiroso. Isso é um papel sério. Por que ele chamou de mentiroso? Eu voltava de uma viagem, eu e ela, só nós dois. Naquela minha famosa FMU. Você não conheceu a FMU, não, né? Conheceu? Conheceu aquele tanto de guerra? Os irmãos conheciam de longe o barulho dela. Levei do Brasil para lá. E aí voltávamos umas 5h30 da manhã, e num cruzamento que tem, quando eu foquei assim, estava lá um dos nossos pastores, o pastor Sumac Gino. E eu vi, parei, disse, ô meu velhinho, você quer o quê? Disse, pastor, eu estou te esperando aqui, porque eu preciso fazer uma consulta e eu não tenho dinheiro para consulta. E tinha saído 70 quilômetros do lugar que eu estava, sabia que eu ia passar ali, e daí ia viajar mais 80 até o que tinha no hospital. E eu lembro que eu tirei ali um dinheiro, dei a ele, e ali mesmo, sentado, sem falar com ninguém, nem com ela, eu pus no meu coração assim, mas falei para ele mesmo, eu vou ajudar esse homem, eu vou dar uma ajuda mensal para ele. Falei só para mim, pensamento para mim. E viemos embora. Chegamos lá na África do Sul, tudo, viagem boa. Passou umas 2 semanas. Aí pelas 3 da manhã, eu senti aquela mão batendo no ombro assim. Acorda. Eu sei, Deus fala assim para mim. E eu sentei na cama, o que foi, Senhor? Tu és mentiroso, e eu não sou Deus de mentirosos. Sim mesmo. Irmãos, eu tomei um choque, o sono fugiu. Eu disse, mas por que eu sou mentiroso? Tem 2 semanas que tu falaste no teu coração que ias ajudar aquele meu servo, vem mentiroso, sabe? Contando história. Mas é servo de Deus, eu não posso julgar. Tu disseste que ia ajudar e tu nunca mandaste nada para ele. Saí da cama, peguei no telefone, sempre não tinha nem celular ainda. Liguei para Moçambique, acordei ela, se tesourei e disse assim, irmã Amélia, me socorre pelo amor de Deus. O que foi, pastor? Manda alguém lá na Morogosa levar 2 meses que o pastor Sumatigino, por Deus, acabou de me acordar e me chamou de mentiroso. A distância, o orvalho faz sequência. Se você tem a unção de Deus na tua vida, Ele vai te acordar, Ele vai mexer contigo e vai dizer, olha, alguém está precisando ali. Pode ser em Cabinda, Mundo Norte, Mundo Sul, pode ser aonde for. Deus vai mexer e não cometa o erro de se fazer surdo para a vontade de Deus. Porque o orvalho que está no Hermon, ele tem que abençoar Sião a 700 km de distância. Porque lá diz que Deus ordena a bênção para sempre. Glória a Deus. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quem sabe está falando isso na tua vida? Bem que eu gostaria, não, você não gostaria nada. Porque se você gostasse mesmo, você já estava fazendo.
Que tal? Os netinhos já precisavam com isso aí? O Hermon está longe de Jerusalém, mas o orvalho é meu, a bênção que está na tua vida é Deus todo. E Ele quer que essa bênção vá respingar a distância. Sabe por que vocês têm crescido? Porque essa bênção, ela tem respingado a distância. De vez em quando aí, Deus acorda um aí, tira alguém o som da um aí. Acontece. Pastor, qual é a conta? Essa aí, pronto. Aí começa a respingar a bênção. Começa a respingar a bênção. Ela sabe disso, se eu te casar, eu estou inquietado, eu estou assim incomodado com tal coisa, eu vou fazer. E enquanto você não faz, sabe o que é? Isso é, porque a unção é compromisso. A unção é responsabilidade. A unção não é para você se sentir cheio e ver os outros vazios e achar que você é melhor, não. A unção é para ser partilhada. E você só consegue partilhar a unção quando o orvalho está na tua vida. E ele não é para você ficar bonitinho, está tudo verdinho aqui, porque eu sou fiel, porque Deus me é abençoado. Não, Deus quer que esse orvalho vá para bem distante, abençoado. Porque ele diz assim, para encerrar o salmo, ele diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos estar de pé. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, por tua graça e tua misericórdia, eu tenho partilhado, Senhor, esses breves comentários sobre esse texto bíblico para com a tua igreja. Eu quero ver o Senhor que o teu servo nessa tua cena, que tinha alguma dúvida no seu coração, alguma inquietação, alguma coisa estava faltando, Senhor. Eu peço que essa palavra possa vir de encontro e possa preencher esse vazio, Senhor, e tirar toda dúvida. Senhor, entra nesta vida agora, eu te peço, com a tua graça, com a tua unção, com a tua revelação, meu Senhor, e faz, Senhor Deus, uma grande obra em cada um. Senhor, tu és poderoso, meu Pai, para fazer com que esse orvalho que está hoje, Senhor Deus, escorrendo sobre essa vida, possa abençoar muitos outros, porque o teu vento, Senhor, o vento da palavra, o vento do Espírito, o vento da revelação, pode soprar esse orvalho e alcançar outras vidas também. Pai, eu oro a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.